paz, hoje é 23 de março de 2021, terça-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E o que você entende sobre tolo? Você repete várias vezes essa palavra? Tolo? Como eu fui tola? Você já se autodenominou tolo, uma pessoa tola? Tolo é uma definição para quem age com ingenuidade, de maneira infundada e até mesmo boba. O dicionário fala que tolo é um adjetivo que se refere a pessoas que faz tolice, que pratica asneira, que não tem inteligência ou juízo. E também é considerado aquele indivíduo que expressa uma vaidade exagerada, que é presunçoso, orgulhoso. Essas são as pessoas tolas, considerada como tolo. Ele age de maneira tão vaidosa que nem percebe as suas próprias falhas. Olha muito os erros dos outros, as falhas dos outros, mas não percebe as suas próprias falhas. Agir com tolice com as coisas de Deus podem trazer resultados e consequências seríssimas. A maioria das vezes, o comportamento insensato de uma pessoa é considerada a gente como uma pedra de tropeço, não é? Muitos personagens da Bíblia e muitos já esse é um do jargão. Não seja uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. E o que a Bíblia fala sobre ser tolo? No Salmo 14, no versículo 1, diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O salmista aqui, ele é bem duro, né? É comum a gente ouvir pessoas dizer que Deus não existe. Que não existe e que não há mal nem injustiça no mundo. Tudo provém das pessoas que são ruins. E como que se existisse Deus ou haja tantas coisas ruins, não é? Como é que se diz isso? É justo as pessoas pensarem como elas quiserem, existe o livre-arbítrio. Mas aqui, quando a gente vai perguntar para as pessoas na rua se acreditam em Deus, a maioria diz que sim, eu acredito. Existem aquelas que dizem que não acreditam, mas diz, eu não acredito, mas sempre quando tem alguma coisa diz graças a Deus. E por que não acredita? Fica uma coisa muito dúbia. Se a gente for perguntar na igreja, as pessoas, se elas acreditam que Deus existe, elas vão dizer, claro, eu estou aqui na igreja, como que não existe? Mas se a gente observar como as pessoas vivem, e tal mesmo nós, como nós vivemos, como essas pessoas andam agindo, será se verdadeiramente elas, ao saírem da igreja, elas agem como se Deus existe verdadeiramente? O tolo que Davi cita, ele não diz respeito só àqueles que não acreditam em Deus, mas todo aquele que vive e se diz acreditar na palavra de Deus, mas que não vive essa palavra, aqueles que se dizem ser cristãos e que não vivem como a Bíblia orienta. Será que verdadeiramente acredita em Deus? Acredita nesse Deus todo-poderoso? Quando nós vemos pessoas que verdadeiramente servem a Deus, a um Deus que é amor, mas não consegue amar o seu próximo, um Deus que perdoa os seus pecados, mas essa pessoa que se diz ser cristão, que ama a Deus, não consegue perdoar o outro. Ser cristão é muito mais do que ir à igreja. É viver o evangelho, é se envergonhar com certas coisas. É dizer, eu não quero mais praticar atitudes de tolice que eu vinha praticando. Esse salmo ele nos convida a fazermos uma escolha, a sermos verdadeiros seguidores de Cristo, a sermos verdadeiramente aquela pessoa que acredita em Deus. Acredita e não fica perdendo tempo julgando o outro,
no que o outro fez, mas no que eu faço e como eu posso me melhorar e ser melhor a cada dia. O Salmo fala das pessoas que não acreditam em Deus e mostra qual é o resultado. Elas se corrompem, fazem atos detestáveis, porque elas não têm Deus como centro na sua vida. Mas nós precisamos viver e sermos verdadeiramente cristãos. Irmãos, a gente está passando por tempos que é o começo, mas que já são terríveis. A cada uma notícia você ora e vem, e as pessoas clamando, pedindo para que orem por mim, orem por essas pessoas, me ajudem em oração. E a gente vê pessoas sofrendo. E a gente sofre sim por ver tanto sofrimento, por ver tanta maldade. E a gente vê pessoas se aproveitando do sofrimento alheio. Notícias e mais notícias. A palavra de Deus em Mateus 7:26 diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem constrói a casa sobre a areia, que vem a onda, não sobra nada. E as pessoas não se acordam, não se alertam, vivem como que se Jesus não tivesse vindo, que se Jesus não tivesse morrido por nós, não tivesse um sacrifício de amor. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida, diz em Eclesiastes. Nós devemos buscar sabedoria em Deus e sermos prudentes e deixarmos de ser insensato, de ser errado quando é o outro que pratica, mas quando vem para nós, nós buscamos sempre justificar, de ser perdoado só quando o pecado partiu de nós. E quando é do outro eu não vou perdoar, eu vou acusar, eu vou atirar, eu vou massacrar. Em nome de Jesus. Vejamos com sabedoria esse salmo. E esse salmo depois leiam todos, porque ele é muito reflexivo. E ele é um alerta para nós. Fala no final sobre os malfeitores frustrar os planos dos pobres, mas o refúgio dos pobres é o Senhor. Eu não estou falando aqui em pobreza financeira, pobreza de bens, que tem muitas pessoas que são muito mais pobres, que vai além da pobreza de bens. Em nome de Jesus. Que toda dor se volte para virar amor, sabedoria, discernimento. Que possamos meditar na palavra de Deus e verdadeiramente compreendermos quem Ele é nas nossas vidas e se verdadeiramente somos representantes de Deus nessa terra. Se quando falamos que nós acreditamos e cremos em Deus e quando Ele permite algo, porque as coisas não estão acontecendo porque Deus é mau, é ruim. Porque Deus não existe e não está agindo. Está acontecendo porque é resultado de tudo que foi plantado, de todo o pecado. Mas Deus é fiel e misericordioso para nos perdoar. Ele é o nosso refúgio, como o salmista mesmo diz no versículo 6. Que busquemos em Deus o nosso refúgio. Que busquemos nele sabedoria e discernimento e coragem para sermos verdadeiramente cristãos e para sermos exemplos de pessoas verdadeiras que creem num Deus tão poderoso, tão fiel, tão amoroso, que nos cura, que nos perdoa e que nos abençoa. Ó Deus, derrama a tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Torna-nos melhores, Pai, capazes de amarmos. Senhor, muitos dizem
que não acreditam no Senhor, mas às vezes fazem atos tão lindos, atos tão misericordiosos, e aqueles, Pai, que se dizem ser fiel a Ti, que se dizem ser seguidores do Teu Filho, Pai, às vezes fazem coisas tão horrendas. Mas Deus, em nome de Jesus, não somos nós que vamos julgar. Nós estamos aqui como, Pai, seguidores do Senhor. Nos percebemos como pessoas incompletas que precisam mais e mais do Senhor, Pai, para se tornar melhor hoje do que fomos ontem. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Tira de nós toda tolice, toda insensatez. Vem com a Tua misericórdia sobre nossas vidas e dai-nos atitudes dignas de evidenciarmos a Tua existência. Ó Pai, em nome de Jesus, que não neguemos a Tua existência, o Teu amor, a Tua misericórdia, através de nossa arrogância, soberba e desobediência. Torna-nos, ó Deus, humildes, sujeitos a Ti, pessoas obedientes e sensatas, que acham em Ti o refúgio e a fortaleza, que é verdadeira e que prevalece para sempre. Ó Pai, nos ajuda, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos e Te bendizemos e Te glorificamos para todos sempre. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, que sejamos sensatos e obedientes em nome de Jesus, que deixemos de lado toda atitude de tolice. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é tão bom que nós agimos com tolice, mas Ele é fiel, longânimo, amoroso e nos perdoa. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.